Olá pessoal, boa tarde, professora Giovana aqui com vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre cálculo amostral. Vocês acabaram de ter aula agora com a professora Franciele, eu estou gravando esse vídeo para explicar o passo a passo de como que vocês vão estar trabalhando, tá? E deixar gravadinho isso para vocês para facilitar, certo? Que vocês vão usar isso na nossa atividade de hoje. Então, vamos lá. Cálculo amostral. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, que vocês acabaram de ver com a professora Fran, é o quê? O que é uma amostra? Uma amostra é um subconjunto de uma população, uma parte de um todo. Então, a amostra do trabalho de vocês, ela tem que ser representativa da população que vocês têm e ela tem que condizer com a realidade. Então, quanto mais parecida for com a distribuição da população, melhor. Como que a gente faz o cálculo da amostra, o cálculo do tamanho da amostra? O que é esse cálculo? Esse cálculo é um número que indica que a gente tem uma maior probabilidade de estar chegando a resultados corretos, a resultados coerentes. Então, para realizar o cálculo do tamanho da amostra, o que a gente vai precisar? Quais são os parâmetros necessários para que a gente calcule o tamanho da amostra? Primeira coisa, vocês já têm a pergunta de pesquisa de vocês ajustada. Em relação à pergunta de pesquisa, professora, discuti a minha pergunta com o meu orientador, já entreguei no TCC, beleza. Agora, o quanto que você conhece sobre o problema que você está investigando? Nesse momento, vocês vão ver que é muito importante que vocês tenham conhecimento teórico sobre a pergunta de vocês, sobre o tema, sobre a fatia do bolo que vocês estão pesquisando. O que mais? As variáveis que vão ser estudadas. Quais são as variáveis importantes do estudo de vocês? Quais são aquelas variáveis que vocês realmente acreditam que vocês vão ter algum significado, alguma coisa diferente dentro do que vocês estão levantando a estudar? Outro ponto, o tipo de estudo. Transversal, caso controle, corte, é um estudo ecológico, é um estudo descritivo, né? Então, esses três parâmetros, vocês já têm conhecimento. Pergunta já foi estabelecida e discutida, assim como o tipo de estudo, porque vocês precisavam disso lá na fichinha do TCC. E as variáveis estudadas, vocês também já devem ter feito algum tipo de discussão com o orientador e estão fazendo leitura, né? Estão lendo artigos a respeito da temática, lendo artigos relacionados à pergunta de pesquisa de vocês. Vocês já sabem quais são as variáveis que serão estudadas, que serão importantes. Dentro dessas variáveis estudadas, que vocês identificam como relevantes, como importantes, o que vocês têm que identificar para o cálculo da amostra? Qual é a diferença que se espera entre os grupos? O quanto mais prevalente ou menos prevalente essa condição vai ser entre aqueles que vocês estão estudando. E aqui, por fim, 2 parâmetros estatísticos que a gente identifica na maior parte dos estudos como um nível de confiança de 95%, então isso é usado como padrão, assim como um poder estatístico de 80%. Lembrando que nível de confiança de 95% está relacionado à probabilidade de que o teste estatístico diga que existe uma relação estatisticamente significativa quando ela não existe. Então, a gente só tem 5% de chance daquilo que a gente está identificando como estatisticamente significativo ou estatisticamente não significativo estar incorreto. E o poder estatístico relacionado ao poder, 80%, é a probabilidade de que o teste estatístico diga que não existe uma diferença quando ela existe, certo? Então, com esses 2 parâmetros previamente estabelecidos, o que vocês vão ter que correr atrás é disso aqui. Variáveis estudadas, diferença que se espera entre os grupos. Cálculo da amostra, então. Fazendo uma parte, aprofundando um pouquinho aqui, essa diferença esperada entre os 2 grupos. Como que a gente estima essa diferença? Tá? A gente tem 3 formas
conhecidas hoje de se estabelecer essas diferenças esperadas. A mais utilizada e a que vocês vão buscar é a leitura prévia de estudos semelhantes. O que isso quer dizer? Meu estudo é um estudo transversal. Eu vou buscar na literatura estudos transversais que fizeram alguma coisa muito similar a que eu estou fazendo. A maioria de vocês não está inventando a roda, estão realizando ou estabelecendo dentro de uma realidade que já existe algum pontinho para responder, certo? Então, vocês vão buscar na literatura um estudo transversal relacionado à pergunta de pesquisa de vocês, com os mesmos instrumentos utilizados, com a mesma distribuição de variáveis que vocês esperam. Ah, professora, mas o meu estudo ele é um estudo original, ele está vinculado, sei lá, a um mestrado, um doutorado, e realmente na literatura a gente não tem nada. Beleza, então a gente tem outras duas formas de tentar estabelecer isso. Lembrando que 99% de vocês vai estar aqui, tá, gente? Leitura, literatura prévia, leitura de artigos, busca em artigos científicos. Quais as outras formas que a gente tem? A gente tem como fazer um estudo piloto, né? Está vinculado já a um doutorado, a um mestrado, é uma parte, né? Vai responder um pedacinho desse projeto maior. Vocês têm como levantar a partir de um estudo piloto com um N, sei lá, 10, 20 indivíduos, depende do que vocês estão estudando, e estabelecer quais são as diferenças esperadas. Ou, em último caso, estimativa. O que é essa estimativa? Em cima do conhecimento clínico, da observação profissional, junto com o conhecimento teórico do orientador de vocês, da pessoa que está acompanhando vocês, ele pode dizer, olha, eu espero uma diferença de 20% entre os grupos estudados ou entre o exposto e o não exposto, tá? Problema da estimativa. Existe uma grande chance de erro, certo? Então, lembrando, melhor opção, identificação desses parâmetros na literatura. Por que é importante a gente realizar o cálculo amostral? Por que isso está vinculado, né, à disciplina do TCC junto com a disciplina de epidemiologia? Porque o planejamento amostral adequado, ele nos permite, né, uma maior segurança no nosso estudo, porque ele é realizado com base em quê? Conhecimento básico da estatística do estudo, conhecimento básico da distribuição, das diferenças esperadas entre as variáveis que eu estou estudando e o conhecimento que eu tenho sobre o problema que eu estou investigando, sobre aquilo que está relacionado à minha pergunta de pesquisa. Quando eu consigo fazer isso de uma forma coerente, eu consigo estabelecer o quê? Que a significância estatística dos meus testes vai estar relacionada com o significado clínico dos meus resultados. A partir de um bom embasamento teórico, a partir do conhecimento que eu tenho sobre a temática do meu estudo, sobre o meu problema de estudo, e com o conhecimento básico de estatística de outros estudos similares, eu consigo fazer esse planejamento amostral adequado e garantir que o meu estudo vai ser bacana, que tudo vai dar certo, né? Que eu não vou arrancar meus cabelos lá no final do TCC, tá? Então, aqui vamos ao exemplo de como fazer isto, tá? Vou falar dos dois principais tipos de estudos aqui, que a gente faz cálculo, estudo transversal e estudo caso-controle. Estudo transversal. Trouxe como exemplo para vocês uma pergunta de pesquisa, tá? Que refere-se à prevalência e fatores associados à hipertensão. Então, eu quero identificar qual é a prevalência e fatores associados à hipertensão entre os pacientes atendidos nas unidades básicas de saúde da Palhoça no ano de 2019. O que eu vou fazer? Eu vou buscar na literatura, nos artigos já publicados, artigos transversais que tragam essa relação de fatores associados à hipertensão em pacientes atendidos por unidade básica de saúde da mesma faixa etária, tá? Ou que eu consiga identificar semelhança entre a população desse estudo com a minha. Onde eu vou buscar isso dentro do artigo, gente? Nas tabelas, nos resultados, tá? Então, aqui, ó, eu trouxe uma tabela na íntegra para vocês, ela tem ali a variável
N, prevalência de hipertensão, as diferentes faixas de exposição, os diferentes tipos de exposição, tem a razão de prevalência e o valor de P. Aqui, outras variáveis que eles estudaram. Como que eu sei quais os fatores, quais as variáveis que são importantes? Eu estou lendo sobre o tema, então eu vou escolher aquelas variáveis que eu acredito que são as mais importantes para o meu estudo. E vou testar. Então, como que eu faço esse cálculo? Eu vou pegar aí, no mínimo 3 variáveis que são importantes para o meu estudo e vou identificar as prevalências, né? Aqui, ó, prevalência de hipertensão entre expostos e não expostos. Que peguei como variável nesse momento para trabalhar com vocês, sexo masculino e feminino. Vejam que as prevalências elas são próximas, 21,4, 25,1 e o P de 0,06. Ou seja, eu não tenho significância estatística quando eu comparo a distribuição de hipertensão entre homens e mulheres. O que isso já me adianta, gente? Se eu não tenho significância estatística em um estudo onde eu tenho aqui quase 2.000 indivíduos, isso me mostra que para que eu enxergue diferença nessa variável sexo, eu preciso de uma população muito maior. Vamos ver o que acontece quando a gente leva isso para o OpenApp, que é o programa que vocês vão utilizar. São essas as prevalências que vocês vão estar usando. Então, pego aqui essa tabelinha aqui que vai abrir quando vocês entrarem lá. Depois eu vou mostrar um passo a passo do programa, tá? Vocês vão entrar e vão colocar as informações, ó. Percentual de não expostos, 21,4. Percentual de expostos, 25,1. E vão mandar calcular. Quando vocês mandam calcular, aqui embaixo tem o número total de pacientes que é necessário para que vocês consigam identificar uma diferença nessa variável. Então, para eu conseguir estabelecer que a prevalência de hipertensão ela é diferente entre homens e mulheres, eu preciso de 4.300 praticamente pacientes no meu estudo. Isso é viável? É a pergunta que vocês têm que se fazer. No meu entendimento, para um estudo no meu UBS da Palhoça, isso é inviável, tá? Então, eu passo para um outro parâmetro que eu acho importante. Presença de diabetes, tá? Então, tenho lá prevalência de hipertensão entre diabéticos e não diabéticos e um valor de P menor que 0,001, tá? O que isso me indica? Aqui eu tenho um valor, uma diferença que mostra uma alta significância, né? Alta significância estatística. Então, vamos calcular qual é o N que eu preciso. Coloquei lá, não expostos, 21,9 dos hipertensos não tinham diabetes, não estavam expostos à variável que eu estou estudando, e 51,8 tinham diabetes, então estavam expostos. Quando eu calculo, eu preciso de 94 indivíduos, aproximadamente 47 expostos, 47 não expostos. Aqui passa a ser viável, gente? Sim, já está bem mais próximo da realidade, já é bem mais tranquilo eu conseguir em torno de 100 pacientes numa unidade básica de saúde, tá? E eu pego uma terceira variável que eu acho importante, que é o índice de massa corporal. E essa aqui eu escolhi para mostrar uma coisa para vocês. Olha só, aqui nesse estudo, eles trabalharam a massa corporal como déficit adequado, sobrepeso e obesidade, tá? Eu quero estabelecer no meu estudo se tem diferença entre presença de obesidade e peso ideal como fator associado, né? Presença de obesidade é um fator associado à hipertensão. É essa a minha hipótese. Então, o que eu vou ter que pensar, gente? Olha só. Aqui eu tenho 10% de 851 pacientes, né? E 45% de 376 pacientes. O que me leva a entender que 10,9% de 851 são 93 indivíduos hipertensos com IMC adequado e 45,3% de 376 são 170 indivíduos obesos.
A partir daqui, eu consigo estabelecer que quando eu comparo peso adequado com obesidade, eu não estou mais falando de 1936 indivíduos, e sim falando de 263 indivíduos. Então, eu tenho que estabelecer qual é a prevalência disso aqui. 93 com IMC adequado, que é 35,4% dos 263 indivíduos que eu estou comparando, e 170 obesos, que é 64,6% dos 263 indivíduos que eu estou comparando. Conseguem entender que eu peguei uma parte dessa amostra toda que ele está avaliando de 1900, peguei só aqueles indivíduos com IMC adequado e com obesidade e quero fazer a comparação entre eles. Aí eu vou lá para o OpenApp, coloco essas informações aqui, 35,4% não expostos, não obesos, né? Peso normal. E 64,6% expostos. Ó, prestem atenção que ele é um programa americano, então vocês vão estar utilizando ponto no lugar da vírgula sempre, tá? 35,4, 64,6. E eu vou ter uma amostra de 104 indivíduos. 104 indivíduos, aproximadamente 52 expostos, 52 não expostos, como viável para eu conseguir estabelecer as diferenças. E aí a gente chega à possibilidade de estabelecer qual é o N necessário. Vejam só. Trabalhei com essas três variáveis: sexo, presença de diabetes e presença de sobrepeso, de obesidade, desculpa. Sexo, eu calculei como necessário 4.200 pacientes para estabelecer essa diferença, com uma razão de prevalência de 1,2. Diabetes, 94 indivíduos necessários para responder a minha pergunta, com uma razão de prevalência de 2,4. Ou seja, eu tenho 2,4 vezes mais prevalência de pacientes hipertensos entre os diabéticos do que entre os não diabéticos. Eu tenho 1,8 vezes mais prevalência de pacientes obesos, 1,8 vezes mais prevalência de pacientes hipertensos entre os obesos do que entre os não obesos, tá? E aqui é o textinho que vocês têm que fazer lá no projeto de vocês. O que a gente fez aqui? A gente pegou, 104 pacientes são necessários para eu ver a diferença de IMC, 94 de diabetes. Se eu tiver 94, eu não respondo sobre diferença de IMC. Então, é melhor eu pegar o N maior. Em cima desse N maior, eu coloco 20%. Por quê? Porque se estabelece que normalmente a gente tem de perda amostral em um estudo cerca de 20% da nossa população. Então, aqui, aumentando em 20%, eu tenho que uma amostra de 125 indivíduos é necessária para detectar, com aqueles parâmetros que a gente estabeleceu lá no início, 95% de confiança e 80% de poder, uma prevalência de aproximadamente o dobro, 2,4 e 1,8, de hipertensão entre obesos, tendo como referência uma prevalência esperada de hipertensão de 64% na população obesa, com uma razão não obeso de 1:3, tá? O que é essa razão de não obeso, gente? Eu espero encontrar entre a minha população hipertensa um número muito maior de sobrepeso e obesidade. Então, eu espero que a cada um não obeso, eu tenha 3 indivíduos que estejam com o peso, com IMC acima do normal, tá? Por isso, essa razão 1:3, eu acho que eu não mostrei para vocês. Ela entra aqui, razão de não expostos para expostos, tá? 1:1 ou 1:3. 1:2 também pode ser utilizado. Aqui, razão, certo? Ficou claro, gente?
vamos pro caso controle. O que tem de diferente o caso controle? Por que eu preciso identificar o que eu preciso identificar de diferente do estudo transversal? Quando eu estou fazendo um estudo transversal, eu estou comparando o quê? Entre aqueles que têm hipertensão, presença ou ausência de uma determinada exposição, tá? Quando eu estou fazendo um estudo caso-controle, o que eu quero saber? Entre aqueles que têm ou não têm uma doença ou um padrão, né? Quais são as exposições de maior risco, certo? Então, aqui, estudo caso-controle. Peguei como exemplo fatores associados à sibilância recorrente em lactentes. Tenho lactentes sibilantes, lactentes não sibilantes no meu estudo e eu quero ver quais são os fatores clínicos, epidemiológicos, sociais que estão relacionados, tá? Busquei na literatura um estudo similar, vou lá nas tabelas desse estudo e começo a buscar os parâmetros que eu acho que são importantes, lembrando sempre que eu tenho que buscar o quê? Aqueles parâmetros, aquelas variáveis que eu vou estudar, que eu vou incluir no meu estudo, tá? Então, aqui, primeira coisa que eu pego, que eu entendo como importante, é o antecedente familiar de asma, tá? Então, eu vou comparar lactentes sibilantes e lactentes não sibilantes quanto à presença da asma na família. Busco a prevalência disso entre sibilantes e não sibilantes e vou para o OpenApp fazer o meu cálculo. Ó, vejam aqui, tamanho da amostra para estudo caso controle não pareado. Entro com esses percentuais, percentagem de controles expostos, 37,5%, percentagem de casos com exposição, 66,2%, e eu calculo identificando que eu preciso, ó, razão de controles por casos 2, então 1 para 2, e eu identifico que eu preciso de 40 casos e 80 controles, 120 indivíduos incluídos na minha pesquisa. Outro ponto importante é a dermatite atópica, onde eu tenho 9,2% de prevalência de dermatite atópica entre sibilantes e 10,4% entre não sibilantes. De novo, a gente vê o quê? Uma proximidade dessa prevalência entre casos e controles, com o P de 1, ou seja, não tem diferença nenhuma nesse estudo. E a gente vai calcular qual é o N necessário, mantenho a razão de 1 para 2, coloco percentual de controle expostos, percentual de casos expostos, e vou ter lá 21.192 pacientes tendo que ser incluídos para eu identificar a diferença entre a presença de dermatite atópica em casos e controles. Viável? No meu entendimento, não. Tá? E assim eu sigo. Rinite alérgica, 35,4% sibilantes, 12,5% não sibilantes. Coloco as informações aqui, nível de confiança de 95%, poder de 80%, razão de 1 para 2, expostos 12,5%, 35,4%, faço o cálculo, 134 indivíduos, sendo 45 casos e 89 controles, certo? Aqui, gente, é mais fácil eu ter controle do que casos. Em algumas perguntas de pesquisa, isso pode estar invertido. É mais fácil eu ter o caso do que ter o controle. Aí vocês vão botar 2 casos para cada controle, tá? Mas isso é só um detalhe. Então, exemplo de redação. Avaliei essas 3 variáveis, antecedentes familiares de asma, dermatite atópica e rinite alérgica. Identifiquei a necessidade de 120 pacientes para antecedente familiar, com odds de 3,2. Dermatite atópica, 21.000, tá fora, né? A gente não tem condições e ainda com odds muito baixo. E a rinite alérgica, 134, 45 casos, 89 controle, com odds de 3.
O que a razão de prevalência, ou odds ratio, querem nos dizer aqui? Que diferenças menores do que essas não vão ser, ou a chance de eu identificar diferenças menores do que essas como significativas são muito pequenas, tá? Então, uma amostra, pegamos lá maior número que responde a esses dois, de mais 20%, então uma amostra de 161 indivíduos, 54 casos, 107 controles, foi calculada como necessária para detectar com 95% de confiança e 80% de poder, diferenças de pelo menos 3 vezes maior, odds ratio próximo a 3, nos casos com ocorrência de exposição entre 12% e 37% nos controles. Tá? O que é importante vocês colocarem aqui nesse textinho do cálculo? Sempre a referência que vocês utilizaram, qual foi o artigo ou os artigos que vocês utilizaram para calcular. Por que a gente está vinculando essa atividade lá do TCC com a disciplina de epidemiologia? Porque a gente não quer que lá no final do segundo semestre de TCC vocês não tenham um N amostral que seja possível de responder a pergunta de vocês e vocês percam todo o esforço que vocês estão fazendo no TCC1 e vão fazer durante o TCC2 na coleta, tá? Então, amostras muito pequenas muitas vezes não permitem que a gente responda a nossa pergunta de pesquisa. Por isso, a necessidade de estabelecer, através do cálculo amostral, qual é o tamanho apropriado. O que a gente vai fazer agora? Vocês já discutiram com o orientador, podem voltar a discutir com eles quais são os parâmetros que vão ser utilizados para a realização desse cálculo, quais são as variáveis que são importantes no estudo de vocês. Vão buscar essas diferenças em artigos científicos, de acordo com o tipo de estudo de vocês, transversal, caso controle, corte, e vão realizar a atividade que está sendo proposta pela disciplina, tá? Esse material já está lá no EVA para vocês, tanto a aula quanto essa folhinha que vocês têm que resolver. A atividade está no EVA avaliação, tá? Vocês vão preencher aluno orientador, título do projeto, pergunta de pesquisa. Tomando como base os parâmetros identificados na literatura, como vocês viram ali no exemplo, mínimo 3 exposições importantes. Calcule o tamanho da amostra da sua pesquisa. Demonstre passo a passo esse processo. Caso no seu estudo não seja necessário realizar o cálculo, apresente uma justificativa. Tá, gente? Vocês podem aqui ou ir copiando todos os parâmetros que vocês vão colocando e fazendo assim, ó. Antecedentes familiares de asma, o N que vocês calcularam, o odds ou, né, a razão de prevalência se for um transversal. Tá? Ou ainda vocês podem ir fazendo aqui como eu fiz, vai printando e vai recortando e colando e depois coloca só o resultado, tá? E aqui no final descreva o item tamanho da amostra do seu projeto de TCC. Esse item vai se aplicar a todo mundo, independente de ter calculado ou não, tá? Lembrem de incluir na atividade 1 e 2 as referências que vocês utilizaram em formato Vancouver, para que a gente possa checar se está correto, se estão corretos os parâmetros que vocês estão utilizando. E vocês vão entregar essa atividade por meio da ferramenta avaliação lá no EVA, tá? Até o dia 17/8. Qualquer dúvida, eu deixo aqui os meus contatos, né? O contato mais rápido, mais fácil é o WhatsApp, a gente criou o grupo da turma, então quem ainda não está no grupo, entre, né? E vamos conversando, certo? Vou incluir ainda nos materiais de vocês um passo a passo do vídeo do acesso ao programa, ao site. Abraço, gente!